E às vezes eu fico olhando, nossa, que bom que a gente está com produtos que fazem sentido, sabe? Porque eu acho que toda empresa, a microempresa, a gente sabe como é que é nesse Brasil, né? As pequenas empresas que realmente sustentam as coisas, ela tem uma função social muito importante, né? Então eu acho que quando você está dentro do mercado, sendo honesto e sério, isso te dá muita força para continuar. Nossa, eu acho que todo dia é um desafio, né? Todo dia é um desafio. Empreender, assim, no nosso país é bastante complicado. A gente vai ver todas aquelas questões, carga tributária, né? As questões burocráticas, né? Que eu disse, da indústria de cosméticos, né? Que tem muitas coisas regulatórias. Eu acho que é isso. Eu acho que lidar com pessoas eu jamais diria que é. Porque, assim, é uma coisa que eu vou repetir, que eu amo, que eu gosto muito. Eu vou embora satisfeita, assim, quando eu vejo que a minha equipe está satisfeita, que um colaborador está satisfeito. Isso pesa muito, muito na minha administração. Não vou mentir para vocês, é uma coisa que pesa muito, muito. Eu tenho uma preocupação com o coletivo muito forte. Meu nome é Cláudia, eu tenho 60 anos, nasci em Goiânia, moro em Goiânia. Eu fiz faculdade de psicologia e assim que eu me formei, eu dei aula na Universidade Católica, hoje PUC, né? Na época era Universidade Católica, por 3 anos e meio como psicóloga. E atuei um pouco em área clínica também, mas muito pouco, apesar de ter feito uma formação. Eu nasci numa família que sempre empreendeu, meu pai e minha mãe. Então eu tenho na memória aquela coisa assim, eles começaram vendendo roupa de casa em casa, meu pai levava minha mãe comprava roupa no Rio de Janeiro, Petrópolis e São Paulo, chegava e eles saíam para vender. Então, uma coisa que eu sempre achei muito importante, aliás, eu agradeço, eu falo isso muito, é que a gente participou muito disso. Não era algo que nós não participássemos, né? Quando minha mãe resolveu vender roupa que ela tingia em casa, todo mundo no domingo ia ajudar a tingir. Então, eu acho que isso deu pra gente uma consciência muito de que as coisas são construção. Né? Não é milagre, você tem que trabalhar, você tem que construir, você tem que insistir, você tem que saber que aquilo tem um valor e é um valor de trabalho. Então isso foi muito legal. Claro que eu passei por muitos momentos ruins como empreendedora, porque eu dava aula na faculdade e aí nesse meio tempo, naquele período eu tinha uma fábrica de calçados com meu irmão Rogério e foi horrível, era uma experiência, a gente não tinha experiência e aí eu digo, a gente naquela época estava concorrendo com fábricas de couro, que usavam couro, e a gente tentou nisso daí, não deu certo. Depois eu fui trabalhar, além de estar na faculdade dando aula, eu canto, né? Comecei a cantar só depois que eu era formada, profissionalmente dizendo. Então eu tocava música, que não era muito assim também. No início era hobby, hoje não. Hoje eu tenho uma carreira mais sólida, faço shows, viajo, né? Então assim, mas no início era mais hobby. E montei uma fábrica de roupas infantis com o meu pai. Eu me chamo Juranice Vieira de Brito, estou com 83 anos, que eu já vou completar agora dia 30 de outubro. Moro em Goiânia desde 50, né? Cheguei em Goiânia em março de 50. Quando eu tinha 12 anos, eu perdi meu pai. Aí eu tinha muita necessidade de trabalhar, porque eu não tinha mãe. Aí eu arrumei um primeiro emprego numa loja de turco, na Avenida Anhanguera, que é a principal avenida de Goiânia. Trabalhei lá 3 dias, no 3º dia ele me mandou varrer calçada. Eu falei, eu varrendo calçada aqui na Anhanguera? Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Aí fui procurar outro emprego. Aí trabalhei uns tempos, chamava Casa do Construtor. Lá eu fiquei 4 anos, porque a proprietária foi amiga da minha mãe, lá em Minas, e do meu pai. E ela conhecia a minha família, e isso teve um relacionamento, assim, eu fiquei muito ligada a ela por ela ter sido amiga da minha mãe. Mas aí, como ela vendeu, o pessoal era mais difícil, eram 3 irmãos, e não tinha um bom relacionamento, e eu pedi conta. E um dia eu ia subir na Avenida Goiás, na Praça do Bandeirante, que era o Banco da Lavoura. Eu vi uma fila enorme, eu fiquei na fila. Falei, vou pedir emprego aqui no banco. Chegou minha vez, eu sentei na gerência, era a gerência, o povo estava lá para pedir empréstimo.
Aí eu cheguei e falei, olha, eu estou precisando demais de trabalhar, eu preciso muito de emprego, queria que o senhor me arrumasse um emprego. Aí o senhor Paulo falou, olha, essa senhorita quer trabalhar com a gente, leva ela lá dentro para fazer um teste. Aí ele olhou e falou assim, você aceita trabalhar no caixa? Eu falei, tranquilo. Aí um dia eu estava lá trabalhando, chegou uma pessoa, me falou que estava me chamando lá no Banco do Estado de Goiás. Eu fui entrevistada lá na gerência e falei, olha, nós estamos sabendo que você conta o dinheiro muito rápido, nós estamos precisando de um caixa aqui que resolva. Aí saí do Banco da Lavoura e fui para o Banco do Estado de Goiás. Aí trabalhei lá 10 anos. Aí fui vender roupa. E na época, bicicleta, né? Eu sentava na garupa da bicicleta, pus sacola no colo, o Goia me levava e a gente ia nas casas dos clientes. Aí comecei, e aí peguei a experiência das roupas, aí montei uma boutique em casa. Aí, baseado na experiência da clientela, das roupas que eu sabia que vendia, eu montei a Encontro Confecções. Fiquei com a Encontro Confecções 26 anos. Aí eu pus um anúncio no jornal. Quando eu fui abrir, já tinha gente esperando lá na porta, sabe? Aí foi um sucesso. A Encontro foi um sucesso. Aí eu falei que depois os assessores começaram a me boicotar. Não deixava ninguém entrar, porque tinha que ir assim, a primeira roupa que fazia tinha que dar para ele levar para a esposa dele. Aí eles foram me boicotando, eles foram boicotando, cada dia era uma coisa que eles achavam que não, a Encontro, a roupa é muito cara, a roupa da Encontro é muito mais cara. Aí eu acabei fechando e fui pesquisar outro ramo. Aí eu ia montar pneus. Estudei o ramo de pneus, deu tudo certo. Quando eu ia tomar providência, seria farmácia ou pneus. Aí eu conversei com meu tio, que morava em Belo Horizonte, ele tinha uma indústria de cosméticos. Aí eu conversei com ele, falei, Juju, estou numa situação difícil aqui e tal. E eu brinquei com ele, falei, Tinei, vamos abrir uma indústria de cosméticos em Goiânia? Ele falou, vamos, eu topo. Aí surgiu a Sofisticado. As meninas estavam mexendo com roupa infantil, elas continuaram com a empresa, né, de roupa infantil. Aí já estava muito difícil. Confecção estava um ramo assim bem sucateado, dependia muito de assessor, dependia muito de outras pessoas, não da gente. Aí eu convidei as meninas para virem comigo, eu ia ficar sozinha, né? Aí convidei as meninas e elas vieram. Felizmente aceitaram. E as meninas tomaram conta, tocaram o barco sozinhas, né? Assim, criaram o portfólio, todas elas que Sheila, Cláudia, Andréia abraçaram a causa e tocaram o barco. Juraci Dias, nasci em Sacramento, Minas Gerais, tenho 88 anos e moro lá no setor marista, moro com a Juranice. Eu era funcionária pública, concursada, aí eu saí para trabalhar com a Juranice, que ela estava precisando muito, ela pôs a confecção, né? E eu, como entendia, toda a vida eu costurei muito, aí eu saí para ajudar ela. Fiquei lá com ela. Aí ela fechou a confecção, abriu aqui, eu vim para cá também. Desde que abriu, eu estou aqui ajudando, olhando. Nossa, uma alegria muito grande, né? Eu sinto muito que as meninas, elas são muito, a Juranice é muito empreendedora, as meninas também. É uma coisa que meu pai ensinou e a Juranice pôs em prática e ensinou para as meninas também, né? Tudo graças a Deus, elas são muito honestas. Eu me chamo Andréia Vieira de Brito, tenho 55 anos, nasci em Goiânia, sempre morei em Goiânia, né? Toda a minha formação foi aqui. Então, na verdade, eu toda a vida fui apaixonada por arte, né? Sempre gostei, sempre falei que eu ia fazer arquitetura. Então, assim, eu cheguei a fazer arquitetura até o 7º período, né? Cheguei a fazer um bom tempo do curso. E chegou um momento que eu pensei, a Cláudia estava precisando de ajuda, a Cláudia já tinha uma confecção. E aí um dia minha mãe sugeriu, falou, por que você não vai para ajudar a Cláudia, né? Eu vejo que você tem jeito para negócio, você podia ajudar a Cláudia. Então eu ficava entre a faculdade, entre a loja infantil e a Cláudia sempre minha sócia. E aí, né, na verdade, as confecções começaram assim, ficou difícil, porque além das feiras, a gente tinha Feira da Lua, Feira Hippie, né? Então a gente os representantes começaram a reclamar. Porque o que acontece? Aquele cliente que o nosso representante ia, né, no porta a porta, que ele chegava lá na loja mesmo para vender, para atender o lojista,
ele já estava vindo direto aqui comprando. Aí o que nosso representante falava? Quando a gente chega na porta do cliente, ele acha a roupa cara, ele já foi aí, já comprou no final de semana. Aí nesse momento eu sugeri para ela, eu falei, Cláudia, vamos fechar, aproveitar que a gente está com esse dinheiro em caixa e vamos pensar em alguma outra coisa para fazer. Tivemos um hiato e um período que foi o período que a dona Juranice ficou, né, procurando alguma coisa para a gente montar, pensou numa fábrica de jeans. Então, assim, a gente não queria sair do ramo, né? A gente queria permanecer no mesmo ramo. Só que aí foi isso. Ela realmente fez tudo sem falar pra gente. Ela saiu, olhou o galpão e tudo, e ela chegou e falou, olha, eu já sei o que a gente vai mexer. Nós vamos mexer com uma indústria de cosméticos. Nós começamos com colônias, Delcolônias, e uma linha capilar. E no início foi muito difícil, porque a gente não entendia mesmo muito de fabricação, mas contratamos uma pessoa que entendia, né, mas não entendia de comercializar, entendia de fabricar. Levou muito tempo, não foi fácil, não foi fácil, né? Passamos por muitas coisas, né? São 23 anos aqui, mas... E eu tenho uma coisa que eu acho interessante, eu gosto de coisas que têm longevidade. Então a gente tem alguns produtos que às vezes a gente até fala, nossa, mas desde o início, e performam muito bem. Então às vezes eu fico olhando, porque eu sou da área de produção e eu adoro números. E não é a minha área, mas eu gosto de saber, vendeu tanto em tal época, todo mundo sabe. Eu chego nas reuniões cheia de dados, né? E às vezes eu fico olhando, nossa, que bom que a gente está com produtos que fazem sentido, sabe? Porque eu acho que toda empresa, a microempresa, a gente sabe como é que é nesse Brasil, né? As pequenas empresas que realmente sustentam as coisas, ela tem uma função social muito importante, né? Então eu acho que quando você está dentro do mercado, sendo honesto e sério, isso te dá muita força para continuar. Eu gosto muito do que eu faço, muito, muito. Eu sempre gostei de indústria, eu sempre gostei de vendas, eu gosto muito de pessoas. E eu gosto quando viajo para visitar cliente, a gente vai em lugares assim muito distantes do Nordeste, né? E sempre eu tive uma preocupação de ter uma gerente que tivesse empatia. Então, assim, eu acho isso que é um diferencial da Sofisticato. A gente pensa muito no outro, a gente gosta de acolher o cliente. E eu acho assim que, né, eu tive muita dificuldade de arrumar uma gerente que comunicasse. E eu acho que a escolha da nossa gerente hoje, da Priscila, foi extremamente assertiva. Eu sou Priscila, tenho 34 anos, sou aqui de Goiânia. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi bem rápido em uma autoescola com a minha irmã para dar uma força. E quando eu estava com 14 anos e a casa precisando de ajuda financeira mesmo, a minha mãe, que trabalha aqui no financeiro há muito tempo, a Andréia conversava com ela, falou, não, a gente está precisando de uma pessoa para atender a porta, para ajudar aqui a não dispersar tanto o comercial. Às vezes o comercial parava para atender a porta e realmente desviava muito o foco e não fazia sentido, né, para a empresa. Então eu fui contratada apenas para isso. Então atendia telefone e atendia a porta. Assim, realmente foi essencial, porque eu conheci muitos clientes que quando eu atendia telefone, muitas pessoas entravam em contato com a gente para conhecer o produto, para saber como que funcionava a revenda. Então isso foi um aprendizado assim gigantesco, que eu tive a oportunidade de conversar com o cliente, entender a necessidade, saber como que funcionava antes de ir para as vendas. E na época surgiu a oportunidade de ir para as vendas. A Sofisticato contratou uma empresa, uma consultoria. Eu fui para essa consultoria juntamente com outras pessoas aqui da empresa e eu não passei. E aí tudo bem, continuei na recepção, entendi o recado, continuei trabalhando. E a pessoa que foi contratada, direcionada por essa empresa de consultoria, ela engravidou, aconteceu. Quando viu, aí rapidamente eu fui para as vendas porque não tinha uma pessoa. Aí eu tive essa oportunidade. Aí as meninas falaram, não, a Priscila dá conta, a Cláudia falou. Aí a Andréia falou, não, eu também acho que ela super tem um perfil. O que a Andréia fez? Me treinou para ir para as vendas. A Andréia é uma máquina de vendas. Tiveram vários gerentes que passaram aqui pela empresa. Todos eles assim contribuíram assim
para muito aprendizado de um outro olhar meu mesmo, né? De chegar a um outro lado, aprendi muito com todos que passaram aqui. Mas eu sempre tinha uma troca com a André, que a André sempre foi muito aberta. A André fica aqui na empresa o dia todo, todas elas. E nessas trocas minhas com a André realmente ela já tinha me chamado: Priscila, você não quer assumir a gerência da Sofisticata? A gente precisa de uma pessoa que já conheça. Então, o André me chamou. Eu acho que por 2 ou 3 vezes eu falei: não, Andréia, não quero não dou conta disso não. Mas aí realmente o tempo foi passando, né? Aí eu já com 13 anos de empresa, eu falei: não, então tudo bem, esse é o momento. Então vamos. Do meu primeiro cliente, lembro. E tem clientes ainda que, na verdade, ainda são clientes nossos, né? O seu Mário, por exemplo, que hoje não vende mais. A Simone, que é a esposa do Bento, que o Bento de vez em quando ainda vem aqui. Tem a Dona Rosa também, que é uma cliente que eu faço questão de visitá-la pessoalmente. É uma pessoa muito humilde, mas é uma pessoa que vende só a nossa marca. A gente tem clientes que vendem somente a nossa marca. Graças a Deus, os nossos clientes, a gente tem uma manutenção muito boa. Isso é ótimo, né? Sempre estão com a gente há muitos anos, né? Sempre compram. Então, assim, a gente é muito bom para fidelizar cliente. Falando um pouco de linha sensual, né? Nós somos pioneiros no estado de Goiás, né? Na verdade, no Centro-Oeste. Eu não tinha conhecimento nenhum, assim, né? Dos grandes distribuidores, né? Como vocês. E a oportunidade de ir à feira, de ir à Intime, foi decidida, assim, em uma semana. Né, nós somos com a cara e com a coragem, foi eu, o Arthur, né, que é o nosso marketing aqui hoje, que é o nosso braço direito, uma pessoa que está com a gente há muito tempo, que a gente realmente é muito grata, não posso deixar de falar, uma pessoa genial. Nós começamos num espacinho lá de 9 metros quadrados, que pra gente foi muito bom, porque foi lá que a gente teve mais acesso, né, a todos esses grandes distribuidores, né, que são vocês, né, que a gente é muito grato ter vocês como clientes. E eu sempre elogio o atendimento de vocês muito bom, eu acho vocês também assim extremamente afetivos, eu e a Priscila a gente sempre comenta, né, com uma educação assim ímpar. E fomos nessa feira com esse espaço de 9 metros, depois já no outro ano nós voltamos com 35 metros, depois no outro ano nós já voltamos com 85 metros, então assim, é aí que a gente realmente entrou no mercado da linha sensual. Olá, meu nome é Arthur Divino Carvalho Arraes, eu trabalho aqui na Sofisticata Cosméticos, eu fiz publicidade e propaganda e, resumindo também, eu sou comediante aqui em Goiânia, então é um multiuso, né? Eu acho que a parte de marketing tem muita questão de criatividade, então eu posso exalar essa criatividade, essa forma de estratégica, tanto na empresa como na comédia também, e fazer as pessoas bem em 2 ambientes diferentes. Eu estava estagiando quando entrei aqui na Sofisticato. Antes disso, eu rodei em todas as agências de Goiânia, trabalhei 1 ano de graça para entender mais ou menos como que é o funcionamento de cada área na parte da agência e me encontrei no marketing. Comecei aqui na Sofisticata como estagiário. As meninas tiveram muita atenção. A Sheila, que é uma das diretoras aqui da empresa da parte de marketing e criação, ela foi assim minha mentora. Ela teve muita paciência de me explicar como que funcionava, como que seria a questão da identidade visual da Sofisticato, todos os valores que a marca tem, que é esse valor acolhedor, esse valor da gente não ser uma marca vulgar, na verdade está mais voltada ao bem-estar da pessoa em si, tanto nos produtos cosméticos, tanto nos sensuais. A Andrea sempre fala essa parte que eu consigo ter uma comunicação com cada departamento. Então, para fazer o marketing, que é o sistema ali, né, de comunicação integrada, tanto parte interna como externa, eu precisava saber de cada departamento. E todo mundo me abraçou sempre, porque sabia qual era a minha intenção desde o início. Graças a Deus, todo mundo me abraçou e falou: esse menino aqui é inteligente, ele é esforçado, vamos ajudar ele. Então, eu aprendi desde a parte química, que eu já sei também, parte de produção, manipulação, e escutando todo mundo, porque eu acho que ninguém é tão burro que não possa ensinar e ninguém é tão sábio que não possa aprender. Então, assim que eu cresci na Sofisticato, eu lembro até hoje da parte sensual, né, que a gente virou uma referência no estado de Goiás, né, os pioneiros, somos as maiores indústrias de sensual do estado. É um mérito mesmo, a gente sabe como é que foi esse passo a passo, foi árduo, a gente escorregou em algumas partes, mas de fato foi genial, assim,
esse caminhar, lembro da primeira feira, não sabia como é que era. Quando eu vi aquele tanto de marcas, eu falei, nossa, que nicho fantástico, como é que a gente pode fazer para chamar a atenção na feira? A gente tinha um stand de 9 metros quadrados, preciso fazer alguma estratégia para chamar a atenção, não tinha muita verba, deu certo. O Danilo Gentili foi lá gravar no nosso stand, a tia Leila, que é uma pessoa fantástica no mercado, então a gente cresceu, no outro ano a gente dobrou esse stand, no outro triplicou e a empresa também triplicou. A Sofisticato, eu acho que é uma indústria também que dá muita liberdade para um funcionário. Então fui dando ideias para diversos assim, departamentos e hoje, pô, muito feliz porque está dando certo, né? Eu acho que a gente já passou momentos difíceis, sim, né? Eu vejo muito assim, a minha contribuição, ela é no campo das ideias, né? Além dessa que é de organizar a produção e as compras. Mas eu vejo muito assim, quando a gente tem as crises, né, que não são só nossas, assim, do mercado, as vendas caem, aquela coisa, e a gente sempre fica muito triste quando a gente tem que reduzir a equipe por causa disso. E sempre é uma decisão difícil para a gente, porque a gente sabe o tanto que é importante gerar um emprego, o que isso significa do ponto de vista social. Então, para a gente, são os momentos mais complicados, para todas nós, quando fala que tem que reduzir a equipe. É a última coisa que a gente faz, mas são os momentos mais difíceis e a gente tem momentos que acontecem, né? Quando tem crise de mercado, não adianta. Mas a gente tem uma timoneira aqui muito forte, que é a Andréia. A Andréia tem uma sensibilidade muito grande para as coisas, assim, mercado, pessoas. Então ela toma atitude muito rápida, sabe? Nesse aspecto do comercial, que é um organismo vivo, né? A indústria. Falar, o mais importante, não, mas vamos dizer assim, a cabeça, porque o que impulsiona a gente é o cliente. E essa ligação que a Andréia e o nosso comercial, né, que a equipe de vendas tem com os clientes, eu acho que é um diferencial muito grande. Então, essa abertura, esse canal humano de comunicação é o nosso diferencial. E quando a gente tem alguma crise a ser enfrentada, eu vejo muito a rapidez, né, que a Andréia tem com a equipe do comercial, porque tem essa sensibilidade de estar escutando. O lado mais difícil de empreender, nossa, eu acho que todo dia é um desafio, né? Todo dia é um desafio. Empreender, assim, no nosso país é bastante complicado. Aí vem todas aquelas questões, carga tributária, né? As questões burocráticas, né? Que eu disse, da indústria de cosméticos, né, que tem muitas coisas regulatórias. Eu acho que é isso, eu acho que lidar com pessoas eu jamais diria que é, porque assim, é uma coisa que eu vou repetir, que eu amo, que eu gosto muito. Eu vou embora satisfeita, assim, quando eu vejo que a minha equipe está satisfeita, que um colaborador está satisfeito, isso pesa muito, muito na minha administração. Não vou mentir para vocês, é uma coisa que pesa muito, muito. Eu tenho uma preocupação com o coletivo muito forte. Meu nome é Ricardo Costa, eu nasci em Nova Crixás, mas agora eu moro em Trindade. Eu tenho 31 anos. Eu entrei em 2014, ano da Copa do Brasil, aquela movimentação. Eu comecei como auxiliar de produção, aí eu passei pelo acabamento, aí depois eu trabalhei aqui na expedição, eu trabalhei no invase, depois eu tive a oportunidade, depois de 6 meses, assumi o cargo como encarregado de acabamento. E nessa função eu fiquei 3 anos. Aí, desses 3 anos, eu tive a oportunidade de ser supervisor de produção. Aí, até 2020, eu assumi a gerência de produção. E aqui estou até hoje. Olha, quem mais me ajudou nessa caminhada toda, meu marido, que toda a vida me deu muito apoio. Ele é meu companheiro de 62 anos. Toda a vida me deu muito suporte, muito apoio. E que eu agradeço demais Deus ter colocado ele na minha vida. Eu tenho apoio da minha família, né? Assim, não só das minhas irmãs, são minhas sócias, minha mãe, do meu esposo, né? Que é super companheiro, me ajuda pra caramba, assim, é super compreensivo. Às vezes eu fico aqui, não vou almoçar em casa, que não vai dar tempo, e ele de boa, né? Então, assim, ele é uma pessoa que é o meu apoio, um suporte maravilhoso. Olha, meu marido é uma pessoa que me
apoia muito, né? Ele trabalha em um ramo totalmente diferente, né? Que é o ramo da saúde. E eu acho que a minha família toda, né? E os meus colaboradores, que sempre, assim, a gente tem funcionários aqui que estão com a gente desde o começo. Quando a Cláudia, quando ela afastou da empresa, ela ficou realmente 2 anos. Foi um momento para mim também de muito aprendizado. Por quê? Porque eu não entendia da produção. No primeiro momento, em todas as situações, eu me assusto. E depois eu falo, não, eu vou dar conta. Então, quando ela afastou, eu tive que realmente entender o que era a produção. Então, se você hoje me perguntar dos processos produtivos, eu sei te falar. Eu sei quanto tempo leva um produto para fazer, quanto tempo, o que acontece, por quê? Porque eu tive que aprender isso quando ela se afastou. E eu tive um apoio muito grande de um funcionário nosso, que esse funcionário, ele começou na manipulação. Da manipulação, ele hoje é farmacêutico, ele fez a faculdade aqui, trabalhando com a gente. Hoje ele está no nosso P&D. Então, é uma pessoa, assim, que realmente eu sou muito grata, que é o Geraldo. Porque quando ela se afastou, o que eu fiz? Eu chamei ele e falei, me fala de todas as matérias-primas que nós temos aqui dentro. E eu, assim, eu já tinha na minha planilha, mas eu não sabia que o Lauril era para isso, que aquela matéria-prima era para aquela outra coisa. E realmente eu fiz um laboratório com ele. Meu nome é Geraldo Batista, tenho 52 anos, moro atualmente em Goiânia, que na realidade eu sou do interior. Vim para cá, para Goiânia em 94, à procura de oportunidade. Em 97 entrei em uma empresa de cosméticos, trabalhei 7 anos, através de um amigo que fazia manutenção nessa empresa, que falou que tinha uma empresa aqui em Goiânia, no centro de Goiânia, que estava precisando de um manipulador. Aí foi então que eu deixei um serviço de 7 anos para vir para cá. E meu pai sempre falava para nós, meu filho, é melhor você crescer em uma empresa que está começando do que você crescer em uma empresa que já está estruturada. Foi por isso que eu vim para cá, acreditei nas propostas da empresa e estou aqui desde 2004. Aí então entrei na Sofisticato como manipulador, trabalhei mais ou menos 10 anos nessa profissão. Aí a Andréia quis que eu fizesse parte de outra coisa da empresa. Eu passei a ser comprador na empresa. Aí no mesmo tempo que eu manipulava, eu comprava as matérias-primas. Aí com o tempo eu fui vendo a necessidade de me autoprofissionalizar. Agradeço muito, tanto é que a empresa aqui que me deu essa oportunidade, foi daí então que eu fiz uma graduação em farmácia e uma pós-graduação na área. Graças a Deus estamos aí. Hoje eu faço parte do corpo técnico da empresa, como pesquisa de desenvolvimento. Hoje tem vários filhos aí distribuídos aí. Eu quero deixar realmente uma mensagem de agradecimento, assim, de coração, pela Andréia, por ter me dado a oportunidade, por ter abraçado a minha causa. Eu tenho só gratidão e desejo só coisas boas também para a empresa, de crescimento, que realmente isso flua da melhor maneira possível. A minha mensagem para a Andréia, Cláudia, Dona Jurani, Dona Juraci, é só gratidão. Elas me deu uma oportunidade de início, reconhecer o meu esforço, elas viram algo que muitos não vê, porque eu vim lá de baixo. Eu reconheço o meu esforço, mas se não tivesse a oportunidade que elas me deu, eu realmente não estaria nessa função que eu tenho tanto empenho em dedicar. Eu sou sofisticado, eu visto a camisa e eu tenho muita gratidão. Eu quero que ela sempre saiba disso. Eu tenho gratidão imensa pela família Vieira Brito. Eu quero agradecer, né, principalmente o corpo Sofisticado, né, pela oportunidade que eles me deram, né, pela recepção tão calorosa que eles me deram. Agradeço muito de coração a pioneira, né, Dona Juranice, a Andréia, a Cláudia, todas as pessoas, e estamos aqui, né. Uma mensagem para as diretoras, para a Sheila, né? Cara, a Sheila, obrigado, Sheila, por tudo. Até hoje, né? Ela fala que o braço direito dela sou eu. E assim, para mim, eu tenho as meninas como segundas mães mesmo. Assim, elas me viram crescer mesmo. Eu cheguei na empresa com 20 anos, viram todas as fases que eu passava. Eu falo que a relação aqui não é nem de chefe, acho que é de amigo mesmo. Dá para sentir que querem seu bem. A Sheila, eu só tenho que agradecer. Se eu sou alguma coisa no marketing e no meu pessoal, graças a ela.
Eu acho que é uma relação além do trabalho, uma relação de amizade e de carinho. As diretoras, André, eu falo que é quase a minha mãezona mesmo. Ela me ensina, tem paciência comigo desde o início. A gente tem reuniões fantásticas assim para falar sobre a empresa e sempre escuta. Isso é muito importante. Escutar e dar credibilidade no conhecimento que você tem. A Cláudia também é uma pessoa maravilhosa, sempre está escutando, a gente está trocando ideias sobre a produção, sobre a empresa em si. Dona Juranice, Dona Juraci são exemplos que eu levo para a vida toda de trabalho, de superação, de força da mulher, mas de fato são o meu exemplo de vida, cara. Eu aprendi muito a saber como falar, o que falar, de ter essa sensibilidade de ver as pessoas no olho a olho. Minha mãe, minhas chefes, as pessoas colaboradoras aqui, são pessoas que eu aprendo a cada dia e eu vejo como inspiração na minha vida totalmente. Espero muito sucesso, que tenha boas vendas, que tenha bom trabalho, que o sonho delas é ganhar bem para pagar bem os funcionários. Aí, espero, se Deus quiser, vai realizar o sonho delas. Ela tem a equipe muito boa, os funcionários são excelentes. Você vê, equipe boa demais. Os funcionários não têm nada a desejar. Como eu quero ser lembrada? Como uma pessoa honesta, graças a Deus honesta. Porque foi o que meu pai me ensinou e eu faço questão de ser. Honesta. É o que eu quero que todo mundo lembre de mim. Como uma pessoa honesta, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que trabalha. E assim, muito importante que eu preocupo, uma pessoa que acolhe a família, que eu sou bastante preocupada com isso. Como uma pessoa trabalhadora. Trabalho é muito bom, eu gosto de trabalhar. Mas uma pessoa também afetiva, amorosa, eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Eu acho que nada substitui isso. Acho que não existe, não é necessário existir uma indústria que não tenha relações afetivas, de respeito, né? De compreensão, de entendimento. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, muito importante. Eu quero que o Sofisticado cresça enormemente. Vender para esse Brasil todo, às vezes até exportar, mas eu acho que tem um mercado enorme aqui no Brasil. Eu quero que ele seja muito, muito reconhecida, uma marca nacional, merece por tudo que a gente faz, que a gente tem, que a gente é aqui, né, do centro para tomar o Brasil. É isso que eu quero. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Aê! Oh, meu Deus.